against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Tá, se você quiser nos seguir nas redes sociais, vou deixar aí o arroba na descrição do vídeo, tá? Como eu sempre faço. A gente vai iniciar aqui falando sobre a derrota do Pistons no jogo 4 contra o Cleveland Cavaliers. Eu falei no último episódio que eu tava confiante, talvez, mais ou menos. Só que depois eu dei pra trás lá ele, tá? Porque lá no Twitter eu falei que, antes do jogo eu falei que, cara, eu perdi um pouco a confiança, sabe? Eu comecei a achar que, por mais que o Pistons tenha chegado no jogo passado, quando eu tava perdendo por 16 pontos ali no primeiro tempo, e conseguiu até virar a partida em alguns momentos, mas eu comecei a pensar melhor, cara, tentar analisar assim do Pistons, o que eu vi do Pistons nessa temporada, sabe? E eu comecei a achar que não ia dar não, sabe? Mas começou o primeiro quarto, a gente vai começar pelo começo, como sempre, pelo início da partida, como já é o costume. Começou o primeiro quarto, no jogo passado, né, eu reclamei bastante que o Cavs pontuou fácil no garrafão. Eu acho que para 2 pontos eles tiveram mais de 70% de aproveitamento, ou quase isso, né? Eu acho que 68%, algo assim. E eles dominaram completamente, porque o Pistons estava marcando as bolas de 3, né? Então o Pistons ficou um pouco com medo por causa disso. E teve que marcar o garrafão do que na verdade hoje, né? O Pistons ficou com medo por causa do que eles fizeram no nosso garrafão no jogo passado. Então eles deixaram o Cavs livre para chutar várias de 3, completamente livre. Cara, tava muito fácil, sabe? O Cavs também tem aquela estratégia de infiltrar com o Harden ou com o Mitchell e depois passar para alguém livre, fazer a movimentação ali no perímetro, né? E o Pistons, cara, principalmente quando tem o Tobias Harris ou o Duncan Ross defendendo no perímetro, cara, e sempre o jogador sempre passa, sabe? O Mitchell, o Harden, eles passam facilmente. Ou até com a screen também, tá? Que fica meio complicado ficar navegando nas screens. E o Duren também não é o melhor defensor do mundo nisso. Então o Cavs aproveitou bastante para acertar várias bolas de 3, tá? Uma diferença também que nós tivemos hoje foram nos lances livres, né? Lembra daquela reclamação do Donovan Mitchell falando sobre os lances livres? Cara, o Pistons o Pistons precisa chutar mais... o Pistons precisa... tá certo, o Pistons precisa chutar mais lances livres, porque é o jeito que o time joga, cara. O Pistons joga sempre no garrafão, sabe? Então, precisa. Por exemplo, eu vou fazer um pouco mais rápido esse episódio de hoje, porque vai terminar bem... O jogo terminou tarde, né? Não começou 8 horas, como nos jogos passados. Hoje começou 9 horas. Então, eu vou estar gravando esse episódio mais tarde, eu tenho que acordar cedo também, tá? Então, cara, por exemplo, nas bolas de 3, no total o Kevin chutou 14 de 31, foi 34%, tá? Mas eles acertaram 14, ok? O Pistons acertou 10 de 23, 43%, gente. Não foi ruim não, tá? Mas, mesmo assim, eles chutaram, gente, 41 bolas. Gente, 41 bolas de 3 pontos eles chutaram no jogo. O Pistons chutou quase a metade disso, sabe? 23. Para 2 pontos, eles tiveram um bom aproveitamento de novo, tá? 20 de 37, mas só 37. O Pistons chutou 32 de 60. Cara, o Pistons chutou quase 30 vezes mais do que o Cavs para 2 pontos. Você sabe qual foi a diferença nos lances livres? O Pistons cobrou 12 lances livres a partida inteira. O Cavs cobrou 34 lances livres. Gente, não tem nem lógica isso, não faz sentido nenhum, tá? A impressão que dá aqui é que o Cavs teve, sei lá, 200 pontos a mais do que o Pistons, pra ter um número parecido com esse. Então, cara, depois que o Mitchell reclamou da arbitragem, a arbitragem começou a apitar tudo pra eles, tá? Naquele jogo 2 já foi assim, no jogo 3 mesma coisa, e hoje foi pior ainda, tá? Só que como o Pistons perdeu por muitos pontos, então fica meio difícil a gente reclamar, tá? No fim das contas só foi 9 pontos, tá? Mas esse jogo teve um placar mentiroso. A vantagem do Cavs ali no segundo tempo foi bem maior do que isso,
tá? Pelo menos vendo, tá? Vendo o jogo você percebeu isso, tá? Assim como eu. Continuando aqui, começando o primeiro quarto. O primeiro quarto começou... O Pistons começou mal, começou 11 pontos atrás, 10 ou 11 pontos atrás do Cavs, tá? Só que o Pistons conseguiu recuperar. A gente achou que o JB Bickerstaff ia entrar com o Paul Reed nessa partida, só que ele não entrou, tá? Com o Paul Reed. E sabe o que aconteceu pra gente virar essa partida no primeiro quarto? O Pistons acabou terminando, tá? O primeiro quarto, deixa eu falar logo o resultado aqui. 24-21, tá? Poderia até ser mais, mas tudo bem, 24-21. Sabe o que aconteceu pro Pistons ter virado esse jogo? O Ozar fez 2 faltas rápidas. O Ozar jogou muito mal hoje, tá? Nos dois lados da quadra. Não foi um fator defensivamente. E ofensivamente nunca é um fator. De vez em quando ele dá uns passos, mas hoje não fez nada. E ele saiu com 2 faltas rápidas. Entrou o Levert. Na hora que entra o Levert, gente, ele começa a jogar demais, começa a carregar o Pistons e ele que comanda a virada do nosso time. Ele e o Tobias Harris, tá? Tobias também jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo subiu, mas foi bem no primeiro tempo. E eles conseguiram virar esse primeiro quarto. O Reed não entra, tá? O JB mantém a mesma rotação. Sim, cara, o Reed jogou demais no jogo passado e não fechou o quarto, né? E deveria ter fechado e a gente perdeu por causa disso, porque o JB voltou com o Duren. Aí sabe o que aconteceu hoje? O prêmio pelo Reed ter ajudado a gente a recuperar aquela desvantagem. Sabe o que aconteceu? Ele não estava na rotação, gente. Ele saiu da rotação de novo. Por quê? Não sei. Cara, no jogo passado, o JB deu uma entrevista no pós-jogo, falando, o Reed é esse cara que entra, bota fogo, né? Mas o Jalen Duren é o meu cara, né? O meu homem. Do jeito que ele fala, my man. Aqui fica meio estranho no Brasil, mas ele falou isso. Ele é meu cara, meu garoto. Sabe? Então, uma panela absurda que tem no Pistons. E a pior coisa que aconteceu pra gente foi o JB ter o contrato renovado depois de quase ser eliminado pelo Orlando Magic. Por que renovar esse contrato dele, gente? Agora ele acha que é gênio. Ele acha que tá certo em tudo. Então a gente tá em mais lençóis agora, tá? Eu citei lá no último episódio que o Cavs provavelmente era favorito, porque o Cavs não perdeu nenhuma partida dentro de casa nesses playoffs. Essa é a 6ª vitória deles, tá? Em casa. E o Pistons tem 1 vitória e 4 derrotas. Tá? Inclusive perdeu o jogo 3-4 contra o Orlando Magic também, né? Os 2 primeiros fora de casa na série. E também perdeu pro Orlando Magic. E... cara, fica complicado. Esse time não é igual o da temporada passada. Pelo menos em jogos fora de casa, tá? Porque, cara, eles pipocam lá. O Cade, ele não consegue jogar. Eu falei, né? Eu sempre falei isso pra vocês. O fit era ruim. Não adianta o Cade você chegar pra mim e falar: o Harden e o Mitchell são defensores ruins, tem que aproveitar. Gente, não adianta. Você passa por eles dois, tem 2 pivôs no garrafão, sabe? E o nosso pivô é o Duren, que não ganha de ninguém, sabe? O Duren não ganhou nem do Wendell Carter Jr. Você acha que ele vai ganhar do Mobley e do Allen juntos? Pelo amor de Deus, né, gente? Não adianta esses caras passarem, qualquer jogador do Pistons passar pra pôr esses defensores, e no final das contas ter esses 2 caras no garrafão. Porque, cara, o Cade não sabe floor, né? A gente sabe que ele não sabe fazer isso. Então esquece. Hoje, mais uma partida patética dele, cheio de turnovers. Cara, é bizarro isso. Eu até peguei um post lá no Twitter falando... cara, o Cade, ele fica muito confortável. Ele fica confortável com esses erros, sabe? Todo jogo é isso. Cara, todo jogo é isso. Ele não melhora. Sabe? Ele não melhora porque ele sempre mantém esse ritmo dele lento. Eu não sei se ele tenta acalmar os jogadores, mas, cara, ele basicamente afunda o nosso time com esses turnovers. Na run que o Cavs teve hoje, tá? No terceiro quarto, ele cometeu 3 turnovers nessa run e o Cavs pontuou em todas. Eu acho que desses turnovers aí, só dos turnovers do Cade, cara, hoje, acho que o Cavs deve ter feito uns 15 pontos, no mínimo. Porque, gente, ele fica confortável com isso, ele não se importa, parece, sabe? Todo jogo, após jogo, ele fala, não, temos que ser melhores cuidando da bola. Aí chega no jogo, o que acontece? Perde a bola. Aí é complicado, cara, não tem o que fazer, sabe? O nosso melhor jogador joga desse jeito, cometendo turnover em toda a posse, se cagando. Fica complicado, é difícil, cara. Agora é torcer pra ganhar esse próximo jogo, né? Mas vamos ver. Continuando aqui, o segundo quarto, cara, teve uma sequência de erros do Ozar. A gente virou o jogo e depois tomamos a virada rapidamente. O Ozar teve 4 turnovers no comecinho do jogo, sendo 2 onde ele sai quicando a bola.
batendo a bola, e ele perde sozinho, sem marcação nenhuma, gente. Ele perde a bola, esquece a bola e dá cesta fácil pro adversário, tá? E depois teve ainda nessa sequência do Cavs pra virar o jogo no comecinho do segundo quarto, o Jalen Duren tava completamente sozinho. Ele chutou um mid-range que seria um mid-range tão longo que seria bola de 3 na linha de 3 do college ou da regra da FIBA, sabe? Muito longe. Cara, a gente chama de bad shot. Seria um bad shot pra qualquer jogador do mundo. Não faz sentido nenhum ele chutar aquela bola. Ele tava, tipo, sozinho, sem marcação nenhuma. Ele chutou aquilo de longe. Pra quê, cara? Pra que ele fez isso? Ele errou. Depois o Cavs foi lá, pegou a bola, virou o jogo. Aí depois o Duren saiu e entrou o Stewart. É isso, gente. O JB fica fazendo isso, fica mudando os dois, não coloca o Reed de jeito nenhum. O Stewart já tinha entrado mal, tá? Eu vi algumas pessoas falando que ele entrou bem, mas, cara, desculpa. Ele não fez nada, sabe? Ele não pega rebote, não faz nada. Então, cara, ele fez uma cesta ali pra cima do Schroeder, tá? E depois ele sai, né? O JB faz assim, ele coloca o pivô no final do primeiro quarto, depois tira no começo do segundo quarto e depois volta com ele um pouquinho ali no meio do segundo quarto. Aí ele fez isso, o Duren voltou, não jogou nada, depois colocou o Stewart, não jogou nada, depois entrou o Duren, não jogou nada. Cara, é assim que funciona. O JB, então, ele vai morrer. Gente, não adianta. Quando tava 3-1 por Orlando Magic, a gente tava pedindo alguma mudança, alguma coisa. Ele não colocou nem o Reed na rotação. Você lembra disso? Ele não colocou o Reed. Eu não lembro. Ele colocou o Reed, eu acho que em uma situação excepcional ali, em algum momento. Por exemplo, gente, você sabe por que o Reed jogou naquela virada contra o Magic? Porque o Duren machucou. O Duren tinha machucado o dedo. Ele teve que sair de quadra. Aí o Reed entrou, ajudou a gente a virar a partida. E depois saiu ali no finalzinho, né? E o Duren tava na partida, o Pistons conseguiu ganhar o jogo, mas ele não fez nada da partida, né? Pelo menos não atrapalhou, né? Esse é um diferencial. Agora, continuando aqui, o Pistons ganhou o primeiro tempo, tá? O segundo quarto, o Pistons acabou ganhando ainda por 32-31. E foi ganhando o segundo quarto, o primeiro tempo no caso, né? Saiu ganhando. A gente tava confiante, tava até falando, cara, a arbitragem ela tá difícil hoje mesmo, porque a gente olha os números já estavam ruins, gente, no primeiro tempo, não foi só no segundo, não. Aí começa o terceiro quarto, tá? Que eu acho que eu vou até deixar aí de capa do podcast, porque, cara, teve uma run que foi a maior da história do Cavs nos playoffs. 23-0, eu acho, tá? Bem parecido com a run que o Pistons tomou contra o Knicks na temporada passada, no jogo 3, eu acho que foi isso. O Pistons tomou uma run dessa depois de ter virado o jogo. Hoje a mesma coisa, o Pistons estava ganhando o primeiro tempo, começou o segundo quarto, cara, eles fizeram, sei lá, 8-0 em 50 segundos no começo. E, cara, começou e foi assim quase o restante do quarto todo, tá? Olha, eu tô até aqui com um print, tá? Tava 56-50 pro Pistons ali, faltando 30 segundos pro fim do segundo quarto. Faltando 6 minutos pro fim do terceiro quarto, o Pistons ainda tava com 56 pontos, tá? Com os mesmos 56 pontos, depois de 6 minutos e pouco. E o Cavs estava com 75. Ou seja, eles fizeram 25 pontos, cara, seguidos no Pistons, tá? E não teve o que fazer porque o nosso franchise play, que é o Cade, cara, a gente perdeu, eu falei no podcast passado, a gente não foi só por causa do JB, a gente perdeu por causa do Cade. Sim, ele virou a partida, jogou bem ali no final, ali no terceiro quarto, na nossa run pra tirar 16 pontos. Mas, cara, ele entregou o jogo. Quando o Pistons estava ganhando no terceiro quarto, ele entregou 2 turnovers pro Cavs, que o Cavs pontuou. E eles viraram. No último quarto, o Pistons estava em empate o jogo, algo assim. Ele cometeu 3 turnovers seguidos, gente. Sabe? A gente perdeu por causa dele. Também por causa dele. E hoje, gente, eu não sei exatamente o que fazer, o que falar aqui, porque parece que o Cade é o pior jogador do mundo. Eu sempre critico ele. Só que eu sempre falei isso pra vocês, gente. Ele é o franchise play, então eu tenho que reclamar dele também, sabe? Agora, no primeiro tempo ele não apareceu também, tá? Isso a gente tem que falar. Mesmo o Pistons ganhando. Quem apareceu foi o Tobias Harris e o Lever. No segundo tempo, o Tobias e o Lever não conseguiram aparecer, tá? E o Cade, cara, continuou sumido. Nessa run, eu postei lá no Twitter, falei... Eu acho que eles viraram e abriram 4 ou foi 6 pontos, tá? No meio dessa run aí. Aí eu falei assim, cara, esse é a pior coisa que poderia acontecer pro Pistons agora.
porque o Cade, ele vai começar a arremessar tudo que ele puder, sabe? Vai começar a tentar os Hero Balls, como a gente chama, né? Tentar ser herói a todo custo. E não deu outra. Começou a fazer isso. Começou a arremessar completamente bola de 3 marcado, fadeaway marcado, errou bandeja, cometeu turnover nessa sequência. E, gente, não tem jogo, sabe? Se o nosso melhor jogador começar a fazer isso, não tem jogo. Começa a cometer erro atrás de erro, sabe? Não tem o que fazer. E deu no que deu, a gente perdeu esse terceiro quarto por 38-21, tá? E, cara, a gente chegou a diminuir ainda, depois de eles abrirem mais de 20 pontos, o Pistons chegou a diminuir essa desvantagem aí para 9 pontos. Sabe por quê? Porque o Reed entrou. O Reed teve que entrar na partida, gente. O Reed entrou e eu acho que ele terminou esse quarto aí com, sei lá, 11 pontos em 10 minutos, sabe? Com 100% de aproveitamento nos arremessos. De novo ele tem que entrar para ajudar a gente. Mas só que, sabe por que não terminou 9 pontos? Terminou 13 pontos, tá? A diferença ainda no terceiro quarto. Porque o Cade foi pro banco, entrou nossos reservas e eles diminuíram a desvantagem, sabe? Só que o Cade voltou. Por que ele voltou? Não sei, gente. O JB, ele tem essa rotação que ele coloca na mente dele e ele não muda, sabe? Foi assim que ele tirou o Alzar lá no final do jogo contra o Knicks, que a gente perdeu o jogo 6 e perdemos a série. Ele fez isso porque ele tava fazendo isso na série. Aí ele fez porque tá na cabeça dele, é como se ele fosse um robô programado pra fazer as mesmas coisas. E ele fez com o Cade de novo. O Cade tava mal no jogo, gente. O Cade voltou, começou a cometer... A primeira bola que o Cade pegou quando ele voltou foi um turnover. O cara ficou 8 segundos lá na quadra de defesa. Olha esse turnover que ele comete, gente. Olha esse turnover que ele comete. 8 segundos na quadra de defesa. Joga a bola na tabela. Joga a bola na mão do cara na saída de bola na lateral. Assim, cara, assim não tem jogo, gente. Não tem jogo. E eu não sei porque ele voltou, sabe? E ele continuou no começo do último quarto. Aí, cara, no começo do último quarto, o Cavs abriu 19 pontos. Porque o Reed saiu, entrou o Duren. Sabe? Então... Gente, o Reed voltou ainda. O Pistons chegou a diminuir um pouco. Depois o Reed saiu no último quarto. O Duren voltou. Cara, sem brincadeira, as duas primeiras bolas que o Duren pegou quando ele voltou, em menos de um minuto. Sabe o que aconteceu? 2 turnovers. Cara, e ele não saiu mais do jogo. Ele não saiu. Quando ele cometeu esses 2 turnovers, eu comecei a ouvir aquela sirene de mexida, mas era o treinador do Cavs mudando o time, sabe? Não era o JB. E o Duren não saiu. Gente, ele só saiu porque o jogo já tinha acabado. O Reed entrou pra fechar o jogo com o terrão lá. Entendeu? Entrou com o Sasser. Humilhação, mano. O cara joga bem pra caramba e não participa do jogo. E você sabe o que vai acontecer no próximo jogo? Deixa eu falar aqui logo as estatísticas que eu vou falar. Vou falar depois um pouco mais do Reed, tá? Vou falar as estatísticas gerais aqui. Falei que ia ser mais rápido e vai ser mesmo, né? Dessa vez vai ser. Lances livres, 34 lances livres pra eles, a 12 pro Pistons. O Mitchell chutou 15 lances livres, gente. O JB na coletiva pro jogo, ele tava reclamando da arbitragem. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tudo tem limite. Eu sei que a gente perdeu esse jogo, mas, pô, perder esse jogo ali no terceiro quarto por causa do Maroon deles, mas não tem condições disso, cara. Sabe? Pô, a arbitragem também não ajuda. Eu não tô pedindo ajuda da arbitragem, mas, pô, pelo menos não prejudica desse jeito, né? Meu Deus do céu. Continuando. Em arremessos, eu já falei, não, arremesso de quadra, já falei tudo isso. Em arremessos gerais, 44% de aproveitamento pro Cavs, tá? Gente, 44% de aproveitamento pra eles, 34% de 3 pra eles. Agora o aproveitamento do Pistons, 43% de aproveitamento pro Pistons nos arremessos de 3 pontos e 51% nos arremessos de 2 pontos. Ou seja, o Pistons foi melhor do que eles nos arremessos. Só que a diferença de lance livres aí é brutal, cara. Sabe? Eu posso jogar aqui a culpa toda no JB, no Cade, que não fez bosta nenhuma, no Duren, que é inútil nessa série. Mais uma série que ele é inútil. Mas, cara, não tem como. Que é isso, gente? O Pistons chutou melhor do que eles e perdeu o jogo. Pô, olha aí, mais de 20 lances de diferença. Não tem como ganhar um jogo assim também. Não tem, tá? Agora a gente vai falar dos jogadores aqui. Deixa eu ouvir os turnovers, né? Eu não falei, o Pistons teve 18 turnovers e o Cavs 13. Eles tiveram 11 roubos e o Pistons 10. Ou seja, o Pistons cometeu turnover sozinho também. 8 tocos pra eles e 3 do Pistons. Até porque o único cara que dá toco no Pistons é o Alzar, né? O Alzar ou o Cade às vezes, porque o nosso pivô esquece. E os Turst então não saem nem do lugar. Tempo de liderança. Eles tiveram 30 minutos e o Pistons 15, né? Ok. Maior sequência de pontos, 24 pra eles e 9 pro Pistons. Maior vantagem, 21 pontos pra eles e 7 pro Pistons.
Deixa eu ver aqui no outro aplicativo. Quero ver os pontos no garrafão. Deixa eu ver. Pontos de turnover também, né? O ponto de turnover é 25-20 para eles. E pontos de garrafão 50-34 pro Pistons. Pontos de fast break 12-6 pro Pistons. Pontos de segunda chance 16-11 para eles. Deixa eu ver os rebotes. 35-33 para eles. Rebote ofensivo 12-11. Tudo parecido, né? A diferença mesmo foram os lances livres aqui. Começar aqui, bora começar falando dos jogadores. Não vou falar do Sassi que entrou no terrão, tá? O Javonte Green jogou 6 minutos, tá jogando poucos minutos, né? Ele entra de vez em quando ali. E hoje ele não chutou nenhum, não teve nada nas estatísticas, zerou em tudo, 6 minutos apenas. Plus minus positivo ainda. E o Ron Holland jogou 8 minutos, teve plus minus de mais 11. Pegou 3 rebotes pelo menos, mas não fez também nada. Cara, é o nosso jogador, né? Complicado. Isaiah Stewart, 7 minutos. Pegou 3 rebotes ali, rapaz. O Isaiah Stewart, 3 rebotes pra ele deve ser a maior marca da carreira. E 2 rebotes ofensivos, né? Porque defensivo esquece. Mas pegou um defensivo pelo menos. Fez 4 pontos. Gente, mais ou menos. Né? Por exemplo, quando o Heat jogou 10 minutos seguidos, ele poderia ter entrado o Stewart no último quarto. Só que o Jalen Duren é casado com o JB Bigstaff, então... deixa eu ver o outro aqui, outro reserva. O Lever. Gente, o Lever jogou 31 minutos hoje. Ele teve um plus minus de mais 15. Mais 15. Ele fez 24 pontos. 10 de 16 nos arremessos. 3 de 6 nas bolas de 3. Cara, ele jogou demais. Um roubo, 3 assistências, um roubo, 4 rebotes, um toco. Cara, jogou demais. É bizarro essa partida que ele fez. Vou até postar aqui. Vou postar aqui mesmo. Não posso deixar passar, cara, essa atuação do cara. Ele não teve culpa nenhuma da derrota, meu Deus do céu. Pronto, postei. Deixa eu postar aqui no Instagram. Agora, o cara merece, pô. E, inclusive, ele tava questionável pra partida. Não sei se vocês viram lá na página, mas ele tava questionável. Quase ele não joga. Imagina se ele não joga, gente. Meu Deus do céu, o que ia acontecer? Porque ele foi o melhor jogador do Pistons hoje, sem dúvida nenhuma. Pronto, postei um homem. O cara merece. Agora, continuando aqui. O Paul Reed, né? 14, menos 3 de plus minus. Ele entrou no meio da run ali, tá? Ainda conseguiu diminuir depois. 14 minutos. Gente, 15 pontos. 15 pontos, 7 de 9 nos arremessos de quadro. Cara, é cansativo. É o 4º jogo seguido que eu tô falando disso, tá? E eu falei nos seguidos também contra o México, né? Pedindo o Paul Reed. Cara, é muito triste, eu não vou ficar... eu quero dormir tranquilo, tá? É difícil dormir tranquilo depois de uma derrota dessa, mas... Bora continuar aqui. O Sassi jogou 3 minutos, fez 7 pontos, ali o homem. Jenkins, 21 minutos, 2 pontos, menos 19, esquece. Mais 6, tá? Mais 6, desculpa, eu tava vendo o Duncan Robinson aqui. Mas mesmo assim, 2 pontos, 0 de 4 nos arremessos, mais uma partida ruim dele. Teve 3 assistências, mas não teve impacto, desculpa, não teve impacto nenhum nesse jogo. Aqui, começando os titulares agora, Duncan Robinson, que jogou bem nos 3 primeiros jogos, hoje jogou 29 minutos, menos 19. Só arremessou 2 bolas, gente. 2 bolas de 3, sabe? E eu não sei se o JB exagerou nos minutos de quadra. Eu sempre falo, né? Cara, se o Duncan Robinson não tá conseguindo chutar de 3, por que ele tá em quadra? Sabe? Por que ele não tá em quadra? Porque ele não defende bem. Não defendeu bem hoje. O Cavs aproveitou, sempre pontuou pra cima dele, sempre forçam trocas ali pra cima dele, sabe? Então pontuou bem. Só que aí eu vejo o banco que, sei lá, quem que vai entrar? Vai ficar o Lever, só que o Ozar também não tava bem. O Ozar, por exemplo, hoje jogou 19 minutos e aí teve menos 27, sabe? Não jogou nada, gente. Ele foi o pior jogador do Pistons em quadra, sem dúvida nenhuma. Tá? Até pior que o Duren, se bobear. Hoje, essa partida é uma nítida partida onde o Ozar não consegue ter impacto. E a gente percebe isso até no placar final. Tá? Já falei do Jalen Duren. Vou falar aqui do Jalen Duren, gente. Gente, ele jogou 27 minutos. Ele fez 8 pontos. Sabe quantos rebotes ele pegou em 27 minutos? 2. Gente, ele pegou 2 rebotes em 27 minutos. Sabe quantos rebotes ele pegou no jogo passado? 4. Meu pai amado. 4 rebotes em 29 minutos. Cara, como é que a gente vai ganhar um jogo com um pivô desse jeito? Esse cara era pra ser a segunda opção do Pistons no playoff. Como a gente vai ganhar esse jogo? Vocês conseguem me explicar? E ele não sai do jogo, ele não sai, não adianta. No próximo jogo, gente, é isso que eu queria falar. No próximo jogo, vocês acham que o Reed vai entrar?
No episódio passado eu falei, cara, será que o Reed vai entrar? Eu tava com dúvida. Eu tava até achando que o JB ia colocar o Sturt com o Reed. Porque ele não vai tirar o Sturt. E você acha que ele vai tirar o Duren? Cara, ele não tirou o Duren quando o Duren tava mal hoje. O Reed entrou bem. Quem fechou o jogo foi o Duren, verdadeiramente. Entendeu? Mesmo com o Duren fazer os erros ali, o Reed não voltou não. Ele voltou com o terrão só, quando o jogo tinha acabado. Ou seja, vocês acham que vai acontecer o que no próximo jogo? É muito provável que o Reed não entre. Tá? Que o Reed só entre se a gente tiver em apuros de novo. Porque ele só entra assim. Então, cara, desculpa. Com esse cara, nossa, cara, é a renovação. Eu não acho que o Duran vai sair do Pistons, tá? Eu acho que o Trajão vai renovar com ele. Porém, cara, como é que vai ficar essa renovação dele aí? Porque, cara, com essas atuações dos playoffs, o cara sai de quase 20 pontos por jogo pra 9 pontos por jogo. Ele não fez mais de 15 pontos, gente, nesses playoffs. O cara jogou 11 partidas. Ah, ele fez 15 pontos no jogo 7. Olha aí. Olha aí, rapaz, 15 pontos. É a segunda opção do Pistons fazendo 15 pontos. Meu pai amado. O Tobias não jogou nada no segundo tempo, tá? Mas no primeiro tempo ele fez 16 pontos, 8 rebotes e acho que ele fez 14 pontos, na verdade. Ele deve ter feito 2 pontos depois. Lá no segundo tempo. Não jogou bem. Acho que ele fez 2 pontos só no segundo tempo. Mas no primeiro tempo ele foi bem e foi o responsável lá do Lever por manter a liderança. Cara, o Tobias é isso, entendeu? Não é pra gente ficar achando que ele vai fazer 20 pontos todo jogo. Mesmo assim, 16 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. 5 assistências. E 2 roubos, 1 toco. Ele jogou bem, sabe? O segundo tempo foi mal, mas ele não é pra ser o franchise play do time, né? Até porque o franchise play do time, eu vou falar dele agora. Nosso amigo Cade Cunningham, 19 pontos. 7 de 16 no arremesso, tá? Menos 23, 5 turnovers e 6 assistências. O cara tem quase 1 turnover por assistência. Então, nossa, partida horrível. Segunda partida horrível dele. Não deixe se enganar por causa do triplo-duplo do último jogo. Ele não jogou bem aquela partida. Ele participou daquela nossa run, que foi interessante, mas ele não jogou bem. Tá? E nós perdemos o jogo também por causa dele, por causa do turnover, já falei sobre isso. E, cara, 19 pontos hoje. Terminou a sequência dele de mais jogos seguidos fazendo 20 pontos no início da carreira nos playoffs. Cara, esse é o Cade que eu conheço contra o Cavs, porque ele nunca joga bem contra o Cavs, e ele jogou bem nos 2 primeiros jogos, né? E jogo 3, jogo 4 jogou mal, então como é que vai ser o jogo 5? Eu sei que o Cavs está invicto agora dentro de casa, o Cavs agora tá 6-0 dentro de casa nos playoffs, e o Pistons tá 4-1, acho que é isso, né? 4-1, o Pistons ganhou o jogo 2, o jogo 5 e o jogo 7, aí... Não, tá 5-1 na verdade, né? 5-1. Perdeu um jogo só pro Cavs. Ou pro Orlando Magic, que ele foi o jogo 1 dos playoffs. E o problema é, gente, por mais que o Pistons tenha jogado bem nos 2 primeiros jogos contra o Cavs, eles tiveram chance de ganhar, né? Tiveram chance. E ali teve clutch time. Assim como teve clutch time no jogo 3, né? Ok, essa derrota ok. Teve erros ali do Cade, ok, mas... foi pro clutch time. Hoje não teve nada, velho. Eles abriram ali no terceiro quarto com aquela run, 23-0, e não teve mais jogo. Então, eu faço aquela pergunta. Como é que vai ser o Pistons em casa? O Cavs não ganhou nem fora de casa. Perdeu todas pro Raptors. Você sabe que é o Raptors que tem o melhor jogador, o Scott Barnes, que, cara, é basicamente o primeiro ano dele sendo o franchise play do time nos playoffs, sabe? E tava sem o Ingram em alguns jogos e o Quickley não jogou a série inteira, sabe? E se vocês acham o Duren ruim, o Porro é a mesma bosta, entendeu? Então não tem nem muito o que falar. E o segundo melhor jogador dessa série aí, cara, foi provavelmente aquele calouro dele lá que tava jogando de pivô. Então, o Cavs também tem uma situação bem complicada jogando fora de casa nos playoffs. Então, eu acho que o Pistons vai favorito no próximo jogo, tá? Já analisei tudo aqui, né? Vou começar falando do próximo jogo. Eu acho que o Pistons é favorito no próximo jogo. Provável... Eu quero até ver as casas de apostas aqui. Será que já saiu? Pistons vs Cavs, odds, Game 5. Queria saber isso, eu não consegui ver no outro jogo. O Pistons é favorito, ó. É o que eu falei, né? Eu fiquei com esse pensamento. O Pistons vai jogar em casa, vai voltar pra casa. Inclusive vai ser provavelmente a primeira partida da história do Pistons onde o time vai jogar com a camisa reserva, sem ser a branca, dentro de casa, tá?
Porque o Pistons ainda não jogou nesses playoffs com outra camisa a não ser a branca, porque os adversários agora estão usando a camisa reserva dentro de casa, né? O Orlando Magic só usou a preta e a azul dentro de casa, então o Pistons teve que usar a branca. E o Cavs agora usou as duas azuis, se eu não me engano, tá? E aquela azul escura deles. Não sei se ele jogou de preto depois. Mesmo assim, jogaram com a camisa reserva e o Pistons teve que jogar de branco. Agora o Pistons vai jogar de azul pela primeira vez da história. Não sei se eu gosto disso, mas... ok, tanto faz também, né? Esse negócio de camisa de sorte e azar. Já zicaram tanto no grupo. Hoje não teve nem o... A gente fez o periquitaço lá da sorte, mas mesmo assim não adiantou nada. O bichinho tá zicado agora, coitado. O próximo jogo vai ser dia 13 de maio, tá? Que vai cair numa quarta-feira. Inclusive, gente, vou falar aqui pra vocês, eu torço pro clube do Remo, tá? E o Remo vai jogar nesse horário, em Belém. E, cara, eu vou em todos os jogos, se deixar eu vou em todos. Só que como o Pistons vai jogar, eu não vou pra esse jogo. E é Copa do Brasil, mano. É jogo importante, sabe? Jogo da volta, jogo importante. Contra o Bahia, o Remo ganhou o primeiro jogo, então eu poderia ir pra esse jogo. Mas eu não vou, entendeu? Eu vou ficar aqui em casa e eu vou assistir os dois jogos simultaneamente, tá? E, cara, eu não vou por causa do Pistons, sabe? E se o Pistons tivesse varrida séria, eu ia. Mas aí já pedi demais também, né? Varrida já seria absurdo num confronto tão equilibrado desse jeito. Ainda mais que eu já falei sobre o fit ruim contra o Cavs. Agora, repetindo, o próximo jogo eu já falei, né? A data. Eu só não sei a transmissão, tá? Porque a gente tá com azar, cara, nessas transmissões aí da... Deixa eu ver, jogo 5... tá certo. Não tem nenhum horário ainda, gente, do jogo contra o Cavs. Rapaz, se for cedo, eu ainda invento de ir pro jogo do Remo. Mas não vai ser cedo, provavelmente vai ser 9 horas, tá? Não tem nem a transmissão ainda do jogo. Que eu já continuar falando aqui, a gente tá com azar na ESPN e eu espero que esse jogo não seja na ESPN, seja no Prime Video, porque eu tenho a impressão que a gente não ganhou nenhum jogo na ESPN e a gente provavelmente tá invicto no Prime Video, então eu espero que seja no Prime Video, tá? Eu fiquei esse doido aí do sorte do azar. Eu nem era assim, agora eu tô por causa do Pistons. É a vida, né? Fazer o quê? Eu não sei o horário do próximo jogo, né? Ainda vamos colocar aqui, mas provavelmente vai ser 9 horas, tá? Provavelmente vai ser isso. Vai cair como eu disse, dia 13, quarta-feira de maio. É isso, galera. Já falei sobre tudo. Eu acho, completando aqui, eu acho que o Reed não vai entrar, cara, no próximo jogo. Acredite se quiser. Mas se ele entrar, ele vai ser no banco, né? Obviamente. Porque o GB é apaixonado pelo Duren. Ele realmente tem um caso aí. Vocês lembram do caso do Udoka? Que ele tava tendo relações lá dentro do vestiário com a mulher lá do Celtics, uma mulher casada do Celtics. Meu irmão, se pegarem, é capaz de pegar o JB e o Duren tendo relações lá dentro do vestiário. Porque, meu amigo, é muito amor entre esses dois aí, pelo amor de Deus. Agora, é isso, não tem mais muito o que falar aqui. É só a gente torcer. Eu acho que o Pistons é favorito no próximo jogo. Eu agora tô confiando. Não, falando sério, eu acho que o Pistons ganha esse jogo 5, tá? Só que eu acho que essa série tá fedendo a 7 jogos, tá? Esse é o problema. Mas eu acho que o Pistons é o favorito e vai ter que fazer o dever de casa. Porque se não fizer o dever de casa, a gente tá praticamente eliminado. Porque o Cavs não perdeu nenhuma dentro de casa. E o Pistons também é cagão fora de casa. Então eu acho que a nossa situação vai complicar. E é isso, galera. Obrigado por escutar esse episódio. Eu sempre deixo o arroba aí na descrição, você já sabe. É isso. Valeu. Tchau, tchau.